Olá, meu nome é Letícia Sartori, sou uma artista comunicadora nascida e criada em Terra Sem Limites. E a ideia aqui é que a gente possa discutir um pouco sobre o que é a colagem e como ela se encontra no nosso território. O que exatamente é a linguagem artística, quais são os modelos de produção, onde você pode encontrar a colagem e quem são as pessoas que produzem com esse tipo de comunicação, linguagem artística aqui em Bauru também. De maneira bem direta, colagens são junções de inúmeros recortes, pedaços de outras obras, texturas, materiais diversos que um artista une para gerar uma nova criação, uma nova obra artística conhecida como colagem. Você pode criar de maneira física através de materiais como revistas, jornais e o que mais você quiser encaixar na sua obra, desde folhas e sementes a tintas, pedaços de embalagens, fotografias, tecidos e por aí vai, usando estiletes, tesouras e o que principalmente dá o nome para essa técnica, a cola. Ou então, pode criar também a partir do modo digital, através de programas como Photoshop, Paint e outros inúmeros editores de imagem, onde qualquer tipo de referência, representação, pincéis, técnicas e tudo mais está disponível para você online. Nós vamos debater especificamente esses métodos e técnicas mais tarde. Agora a gente vai focar um pouco na história e na teoria por trás dessa guerrilha artística que existe na criação de uma colagem e na disseminação dela no mundo. Essencialmente, a colagem é uma transformação. Ao contrário do que se pensa a respeito de uma obra de arte, num processo de geração e criação brutal de um artista, um colagista está mais para um alquimista do que qualquer outra coisa. Ele vai beber nas diferentes imagens, produtos, embalagens, representações e signos culturais do nosso mundo e, literalmente, a partir de pedaços de todo esse caos, transformar essa massa de referência em produtos em uma nova obra. Algo que a gente vai olhar a partir de um novo ângulo. Mas da onde que vem todo esse material, toda essa base? Esse vendaval de produtos já existentes e todas essas referências culturais. Essa transmutação, ou seja, essa necessidade de transformar produtos e referências do dia a dia em uma nova coisa, em uma nova obra, ou seja, a linguagem da colagem, tem início a partir do começo do século XX, quando a produção industrial em larga escala, a publicidade, a mídia, a cultura de massa, transformaram a sociedade e a vida das pessoas de todo o planeta. É nesse momento, ou nesse século, que a cultura e a comunicação, além de toda a nossa noção de sociedade, leitura de realidade, vai se transformar e passar por uma crise extremamente profunda, que vai colocar em choque, principalmente no que nos interessa aqui, a arte, a produção artesanal, individual, que tem a alma do artista, a áurea de cultura designada e toda aquela ideia de reflexão religiosa quase de uma obra de arte, em xeque com a produção artística em larga escala. Essa obra produzida em larga escala, através do cinema hollywoodiano, a publicidade, quadrinhos, HQs de grandes editoras, e a televisão e logo em seguida a internet, que vai transformar a nossa noção do que é realmente arte e como ela se relaciona com o nosso dia a dia. No livro A Cultura da Colagem, de David Benesch, publicado em 2013, o pesquisador vai defender a tese de que a colagem, enquanto uma linguagem, é uma técnica de luta do artista, seja ele aqui um artista visual, um músico, um escritor ou qualquer outra coisa que te interesse. Essa técnica de luta é face a um sistema de produção em larga escala que domina a nossa vida, organizado por uma ideologia capitalista e individualizadora. É através da colagem, segundo Benesch, que os artistas podem evadir, negociar, refletir e principalmente ressignificar essa cultura de commodities culturais. Ou seja, modificar os símbolos e referências que recebemos a todo momento através dessa sociedade capitalista e de consumo extremo em que a gente vive o nosso cotidiano. Os artistas vão usar, portanto, os mesmos produtos dessa sociedade capitalista que a gente vive, como embalagens, imagens de personalidades, ícones e marcas e tudo mais, para passar um novo significado e uma reflexão sobre o sistema em que a gente vive. Segundo Benesch, a colagem é uma tática de luta direta. Ao invés de negar ou se afastar dos signos e caos culturais impostos pela sociedade e cultura de massa, o artista se apropria e usa todo esse caldeirão artístico-cultural imposto pela sociedade como uma matéria-prima para suas produções. O Benesch entende que essa linguagem é uma das técnicas descritas pelo filósofo e teórico Jean Baudrillard como estratégia fatal, ou seja, no momento em que o artista empurra os processos e símbolos de cultura de massa ao extremo e dá a ela um novo significado.
Dois exemplos de técnicas de colagem, ainda que não de colagem propriamente dita, são as obras de Marcel Duchamp e de Andy Warhol. O Duchamp, participante da arte Dada, vai questionar o conceito de estética e o que pode ser ou não considerado arte já no começo do século XX. O artista francês vai apresentar para as pessoas o conceito de que elementos e objetos do dia a dia podem ser considerados obras de arte. Como a sua obra, por exemplo, A Fonte, que criada em 1917, fez com que o simples urinol de porcelana entrasse para a história e criasse debates e debates sobre isso é obra de arte ou não. Bom, até os tempos atuais que as pessoas ainda continuam discutindo isso. Já o Andy Warhol foi uma das maiores figuras do movimento de pop art nos Estados Unidos, isso já nos anos 60. Warhol vai levar a arte ou as técnicas de arte publicitária ao extremo e subverter ícones e produtos que fazem parte do cotidiano cultural das pessoas para um novo viés artístico, como as suas séries de retratos da Marilyn Monroe, do Mao Tse-tung e de outras obras mais famosas, como a de serigrafias das latas de sopa Campbell, por exemplo. A pop art é também chamada de arte neodadaísta e é um dos importantes movimentos de vanguarda do século XX e uma constante luta entre a arte e cultura norte-americana, especialmente dos Estados Unidos, com a arte e cultura europeia da época. Talvez um dos artistas que mais represente a experimentação, as linguagens e as infinitas possibilidades da colagem seja o multiartista Jean Basquiat. O norte-americano, de origem porto-riquenha e haitiana, se tornou um dos ícones da arte de vanguarda durante os anos 80, trabalhando com as mais diversas linguagens, seja do grafite, a atuação, a produção musical, pintura e performances. O Basquiat usou técnicas de colagem em inúmeras de suas criações. Os seus quadros e as suas obras ressignificaram ícones clássicos da cultura, como na sua série de obras que revisita a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Do início da carreira como grafiteiro sobre o vulgo de Somo aos grandes salões de arte mundial, Basquiat usava em suas obras referências, recortes, ícones, letras e textos das mais diversas fontes. Analisar um quadro do artista é aproveitar não só as iconografias, pinturas centrais, mas também desvendar como cada espaço da tela, mural, qualquer que seja o meio utilizado, traz inúmeras representações, informações e signos socioculturais. Basquiat transformou o cenário artístico-cultural mundial, colocando no debate iconografias e representações da realidade negra, tanto através da análise de violências impostas por uma sociedade racista e colonial, como no seu quadro Ironia do Policial Negro, quanto em resgates históricos e espirituais, como sua obra Exu, de 1988. Em 2017, uma das obras de Basquiat foi vendida pela quantia de 110 milhões de dólares em uma das principais galerias de arte do mundo. É interessante que a colagem age ao mesmo tempo dentro e contra essa realidade de consumo e de produção de massa. O Décio Pinhatari, um comunicador e pesquisador brasileiro, no seu livro Contra a Comunicação, coloca que a denúncia de um sistema artístico vem de par, ou seja, junto, com a denúncia da infraestrutura social. A colagem, enquanto uma linguagem artística ou de anti-arte, segue a mesma lógica, agindo como uma plataforma de crítica, tanto à arte em si, quanto a outros processos e estruturas sociais que regem a nossa vida, como racismo, capitalismo, a problemas sociais de maneira geral, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Mas esse acontecer ao mesmo tempo, enquanto luta, organização, crítica e existência no meio da sociedade capitalista, faz parte de um processo, de um conceito, que o Décio vai expandir no que ele chama de teoria da guerrilha artística. Aqui a gente vai usar como base a ideia de comunicação desenvolvida pelo pesquisador e comunicador americano Marshall McLuhan, que coloca em xeque o sistema linear de expansão da comunicação. Aquela lógica de que a mensagem vai para A mais B num processo de expansão informacional contínuo. Para o McLuhan, a aceleração do processo de informação do século XX, e agora no século XXI, criou um sistema de implosão, ou seja, de comunicação instantânea, que busca chegar cada vez mais perto de uma síntese comunicacional do que de uma cadeia de dados que vai de A para B, C, D, num processo contínuo de expansão. É a partir dessa análise que o Décio vai criar a analogia de guerrilha artística, porque ao contrário do que a gente pensa de uma guerra clássica, na guerrilha o processo, a tática, a ação e a estratégia acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ela é, como coloca o Décio, uma colagem simultaneísta, miniaturizada de todas as batalhas de uma grande guerra. Ou seja, você vai lutar todas as frentes ao mesmo tempo, enquanto você ainda tem que pensar táticas e processos e o que você faz, enquanto você cria, distribui e comunica para outras pessoas tudo que está passando na sua cabeça e na sociedade capitalista ao mesmo tempo. Um caos, mas uma guerrilha e uma tática de guerra utilizada. A vanguarda artística ou a arte enquanto experimentação que nega ou se apropria do que já existe para criar algo novo
Aqui pensando na linguagem da colagem, é um processo de guerrilha no momento em que ela deve se estruturar, se organizar, criar e refletir, ao mesmo tempo em que propõe uma crítica a si mesma, à arte, e também surge a partir desse mesmo processo. Então é importante pensar que, de uma certa maneira, ela nunca vai conseguir se desvencilhar dessa mesma sociedade, desse mesmo processo, mas vai lutar sempre pela criação de algo novo. É nesse momento em que a gente pode pensar na colagem como uma meta-vanguarda, ou uma vanguarda, uma arte nova, que é consciente de si mesma e está num processo de questionamento e transformação constante. É o olhar crítico para a estrutura social que a própria sociedade de consumo e a exploração capitalista existe, que torna a colagem uma linguagem anti-artística ou uma anti-arte, que é focada na estrutura e no questionamento dessa realidade. Muito mais movimento, uma técnica, do que uma única obra ou um evento artístico, o que tornaria ela muito mais possível de ser absorvida pelo sistema e usada de maneira conservadora. Bom, mas por que guerrilha? Porque, infelizmente, forças radicais e revolucionárias, ainda que a gente esteja falando do campo da arte e da cultura, não possuem forças para agir diretamente em uma guerra em larga escala contra a estrutura do sistema capitalista. Então é necessário aplicar táticas efetivas com as forças que a gente possui. Para saber mais sobre guerrilha artística, você pode procurar o Mini Manual da Arte Guerrilha Urbana, encontrado completo online. Esse livro, o trabalho, foi desenvolvido pelo coletivo cearense Aparecidos Políticos. O grupo político foi criado em 2009, quando o corpo do guerrilheiro cearense Bergson Gurjão Farias foi finalmente encontrado e devolvido à sua família. Bergson foi um dos muitos guerrilheiros e militantes que lutaram contra a ditadura militar brasileira, foi participante da Guerrilha do Araguaia e, então estudante com 25 anos de idade, foi assassinado pelo Estado brasileiro em 1972 e passou 37 anos como desaparecido político. A luta do coletivo Aparecidos Políticos envolve a arte em ação política direta, através de intervenções, grafites, lambes e outras linguagens, em uma constante luta por memória, verdade e justiça. O livro lançado é inspirado no Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em 1969, de Carlos Marighella, um poeta militante considerado o inimigo número 1 da ditadura militar brasileira. O trabalho do militante baiano é considerado um dos principais documentos de ação guerrilheira, sendo utilizado por organizações políticas de todo o mundo. O trabalho, Mini Manual da Arte Guerrilha Urbana, vai contra a domesticação do termo guerrilha, que torna-se cada vez mais comum com o sentido de ação de marketing, por exemplo, e retorna o termo à sua essência de tática anticapitalista, antifascista e, no caso brasileiro, uma luta constante contra as estruturas ditatoriais que existem no nosso país. Como coloca o grupo cearense, a arte guerrilha urbana não é um serviço nem uma ajuda que a arte presta à política, não é propaganda nem um instrumento de uma determinada concepção política. Ela transcende a arte como preocupação social. A arte guerrilha urbana é mais um estado de tensão entre a própria arte e a política, e ela se caracteriza pela convergência de ações políticas com possibilidades criativas. No caso aqui nesse momento, a colagem pode ser entendida como umas diversas formas e linguagens que podem ser colocadas em prol de uma luta concreta dentro de uma tática de arte guerrilha, seja feita com uma música, com um lambe, com um stencil, com uma própria colagem digital ou física e tantas outras possibilidades, mas em prol de um objetivo concreto. Ok, mas vamos falar um pouco sobre técnica agora. Ainda que mosaicos e trabalhos feitos com recorte e colagens existam há centenas de anos, o que torna a colagem algo diferente enquanto uma nova linguagem artística e cultural é que os pedaços utilizados nela, a matéria-prima aqui, são produtos que já foram trabalhados pelo homem. Seja ela uma referência artística visual ou um sample musical, por exemplo, utilizado em uma nova composição, ou arte visual com recortes publicitários, plásticos e outras matérias-primas, etc., elas vão ser obras já desenvolvidas e, na maior parte do tempo, já comercializados pela sociedade. Mais do que analisar a colagem como um movimento X ou Y, o Benes vai pontuar que é importante olhar a colagem enquanto técnica e como ela está presente em todas as linguagens culturais, como a musical, a literária, a visual e etc., sendo, portanto, um processo técnico que artistas encontram para lidar com os problemas sociais e de produção e consumo em massa da sociedade. Ao cortar, reorganizar e transformar os materiais de discurso ideológico da sociedade, o colagista expõe a ideologia e a prática capitalista, como, por exemplo, a obsolescência programada, a quantidade absurda de lixo e a necessidade de jogar coisas fora constantemente. Ao ressignificar e reutilizar o que seria simplesmente considerado um dejeto, a colagem contraria a lógica que somente algo novo possa ter um significado.
A colagem física é o resultado direto da produção cultural massificada do século XX. Antes um produto artesanal e único, agora imagens, textos publicitários, produtos e novas tecnologias como cinema, TV, etc., dominam a sociedade. E a colagem passa a ser uma possibilidade de intervenção do artista no meio social, pautado principalmente na fragmentação e na reorganização de símbolos e referências estéticas. No entanto, é necessário pensar que a colagem é uma linguagem e, portanto, ela pode ser utilizada por conservadores também, dependendo dos símbolos, materiais e representações embutidos numa obra. Um exemplo disso é o quadro Aliança pelo Brasil, produzido para Jair Bolsonaro, feito com cartuchos de calibre .50 e de pistola, quando, numa tentativa frustrada de fundação de um novo partido, o material do quadro, os cartuchos de bala, foram doados pelas Forças Armadas Brasileiras, segundo o criador da peça, em uma clara e objetiva representação da militarização da política brasileira. Então, eles utilizam técnicas de colagem para representar toda essa violência e manipulação que existe dentro de uma obra que é apresentada ao público como uma coisa nova. A colagem também vai funcionar como uma análise da história. Dois dos precursores do movimento Dada, George Grosz e John Heartfield, utilizaram a colagem como uma crítica ao sistema e à devastação social na Berlim pós-Primeira Guerra Mundial, e seguiram produzindo em Berlim logo antes da Segunda Guerra, com elementos de crítica ao nazifascismo e ao fortalecimento do Hitler durante todos os anos 30, no meio da Alemanha. De maneira pontual, a colagem física é o trabalho analógico com a matéria-prima em seu estado cru, papel, a manipulação da fotografia, das texturas, influenciada diretamente pelos meios de comunicação físico, como jornais, revistas, livros e panfletos publicitários. Bom, se o século XX foi o século de produtos de massa, o século XXI, segundo Benes, é o século dos códigos, e o conceito de cópia aqui se torna inseparável da linguagem da colagem. É nesse momento da vida, essencialmente digital, que o mundo é composto menos de coisas e mais de códigos e referências que são infinitamente adicionados, subtraídos e principalmente manipulados. Mais do que um objeto em si mesmo, tal qual uma obra, um produto físico, a representação digital é uma cópia infinitamente disponível, mesmo enquanto representação de um livro, de uma música, de um programa ou de uma arte artística visual. Mais aqui do que a fragmentação e reorganização presente na colagem física, a produção digital é feita num ambiente que torna possível a cópia de uma maneira quase utópica para os artistas do século XX, o que torna necessário, segundo Benes, o desenvolvimento de uma metáfora um pouco mais etérea do que o físico e material cortar e colar que a gente tanto associa com a colagem. A grande diferença em relação à colagem física é justamente a permanência semi-eterna das referências originais. Em uma colagem física, ao cortar um papel, uma embalagem ou uma imagem, representa a eliminação daquela fonte física no espaço-tempo. Claro que a produção em massa de uma embalagem de cigarro ou de remédio, por exemplo, aumenta o escopo de utilização, que você tem a mesma obra-prima, a mesma matéria-prima, representada diversas vezes de maneira seguida. Mas aquela obra-prima, aquela matéria-prima da caixa de embalagem de cigarro ou do que quer que seja, é uma embalagem física, aquela unidade. Uma vez que você recorta ela já não existe mais. Já na produção digital, essa barreira já não é real. A fonte primária da colagem, seja ela qual representação seja, está eternamente presente enquanto arquivo e código completamente disponível para manipulação. De maneira digital ou física, as colagens também têm uma ligação profunda com as publicações independentes, conhecidas como zines, por exemplo, por todo o mundo. Seja a respeito de uma ação ou de movimento político, poético e outras expressões ou ecos, a colagem é uma linguagem estética meio que oficial desse tipo de publicação. Para conhecer um pouco mais sobre essa vertente de publicação autoral e a sua ação enquanto comunicação radical, você pode assistir o vídeo Zine 014 Comunicação Radical, também produzido por mim pela Joyce, com apoio da Secretaria de Cultura de Bauru e disponível no YouTube. Bom, mas como que o universo da Cidade Sem Limites se encaixa nessa realidade? A gente tem artistas e colagistas que trabalham com essa vertente na Cidade Monte, tanto na linguagem digital quanto física. Então, vamos debater um pouco a respeito desse ecossistema. Historicamente, Bauru é uma cidade com uma vida artística cultural forte, espalhada pelos 4 cantos da cidade. O município conta com festivais internacionais de teatro, uma semana de hip hop considerado um dos maiores eventos de hip hop gratuito da América Latina e uma tradição absurda de movimentos, espaços e produções de artistas e coletivos independentes que lutam para organizar oficinas, espaços culturais e eventos culturais para a população local. Alguns fatores auxiliam e explicam essa intensa vida cultural da cidade, como, por exemplo, um histórico de fluxo constante de pessoas, desde os tempos da ferrovia, durante todo o século XX, quando Bauru estava no maior entroncamento ou encontro ferroviário da América Latina.
ser também uma das maiores cidades do centro-oeste paulista, estimulando contato com os municípios ao redor, conter diversas faculdades públicas e particulares, entre eles o maior campus da Unesp, e que estimula a mudança de jovens de todos os cantos do estado e do país para a cidade. Essa vida intensa e movimentação toda traz para Bauru um fluxo contínuo e constante de pessoas, ideias e de criatividade, que é refletida nas organizações culturais e de resistência do município, que tem, por exemplo, a terceira maior parada LGBT do estado de São Paulo, atrás somente da organizada na capital e da de Campinas. Para saber mais sobre essa malha de economia criativa e histórico-cultural presente em Bauru e por que essa cidade tem tanta vida artística, você pode checar o artigo Ler, Interpretar e Agir, um círculo de cultura fora do eixo, produzido pelos pesquisadores Juarez Xavier e Patrícia Alves, e a pesquisa O Território Criativo Subalterno da Música e a Sociedade Mediatizada, do jornalista e pesquisador Solon Neto. Bom, mas vamos agora falar de fato sobre os artistas e colagistas que passam no nosso território. Um dos exemplos de produtores que circulam em diferentes linguagens e espaços culturais é o artista e transista bauruense Dene, que, junto com a artista e também transista Marcela Montijo, fundou o projeto Víbora Negra, que, através do hairstylist, busca a valorização e a estética negra para a população local. Nascido e criado em Terra Sem Limites, Dene também atua como DJ e junta a barbearia LGBT Picumanas, um espaço composto por diversos artistas, barbeiros e membros da comunidade LGBT bauruense. E é a presença certa em espaços e frentes de resistência e arte independentes na cidade há anos, como o Espaço Coletivo Fumacê, a Casa Cultural Alunte, oficinas de lambes e tantas outras intervenções culturais na cidade. Trabalhando com a linguagem física e digital, o artista mescla diferentes referências e conteúdos em suas obras, que você pode conferir online nas suas redes sociais. O processo de criação tem sempre que ser uma coisa muito minha, sabe? Uma coisa tipo num dia que eu estiver sozinho e bom para isso. Então tem umas longas pausas nesses processos, mas é um momento meu. Mas acho que meu primeiro contato com a colagem veio digitalmente, sabe? Pelos editores, por isso. Aí depois eu passei para o manual por causa dos lamps. A gente estava numa onda de fazer umas oficinas e aí já ligou a colagem. O que me levou a escolher a colagem como linguagem é essa facilidade de manipular, sabe, todo o significado de uma imagem. Você pode dar um significado ou outro totalmente diferente, o oposto disso, sabe? A importância que eu vejo em representar corpos negros, sabe, periféricos nas minhas obras é toda. Sabe, é o famoso nós por nós. Se a gente não estiver ali fazendo pela gente, quem vai fazer, né? Outro artista que também passou pelo fluxo cultural e rodamuinho bauruense é Lucas Zanetti. Pesquisador, artista e mestre em comunicação social pela Unesp Bauru, Lucas trabalha com colagens digitais e mantém o Instagram Neocatártico como espaço de divulgação das suas obras. Usando a linguagem digital, o Lucas começou a sua produção artística voltada para a experimentação, usando a arte para expressar a sua subjetividade, ícones e pessoas que ele admira, como artistas, personalidades e pessoas próximas. O artista frisa que o processo de criação artística é um momento mais voltado para a emoção do que para a racionalidade, um vômito da alma. Esse processo veio após anos de uma barreira em relação à criação artística que desembocou em uma ação de liberdade, onde a colagem permite Lucas olhar para o mundo e as relações, tanto consigo mesmo quanto para a sociedade, de maneira diferente, sendo um processo que pode trazer tanto a leveza e a beleza para o cotidiano, quanto também fomentar a discussão e a transformação política. A colagem, ela permite uma ressignificação infinita, né? Fazendo a colagem do Babu, isso me levou ao Flamengo e a partir disso eu, que nunca tive uma identificação com futebol, passei a ter por conta da colagem, passei a acompanhar futebol por conta das colagens. Então, não é só uma ressignificação da imagem, a arte como forma de expressão, como forma de produção de sentido, produção de conhecimento e despertar da consciência, ela também tem uma ética, né? E é uma ética que ela precisa ser voltada para a emancipação. O culto, né, a, de repente, belezas que a gente não está acostumado a ver, corpos diferentes, formas de amores diferentes, eu não consigo não me ver colocando esses elementos no que eu produzo. Acho que 80% de tudo que eu produzi sempre tem uma espada de São Jorge, uma arruda, tem uma flor que para mim caracteriza essa questão religiosa, essa identificação com essa raiz brasileira, por formas de expressão
que valorizem os grupos historicamente excluídos, né, oprimidos. Eu sempre tento trazer esse ponto de reflexão, seja por meio da crítica mais contundente, política, seja pelo culto de personalidades históricas que tenham uma relevância nessa reflexão, seja por simplesmente retratar a população, né, as pessoas, de uma forma mais crua, de uma forma mais simples, ou o amor de uma forma mais pura e mais simples, ou alguém que esteja representando algo que é maior do que, sei lá, maior do que a gente é capaz de notar ali. Eu acho que quando o artista ele tem uma consciência da realidade que ele está inserido, isso fatalmente vai estar expresso na obra que ele faz. Outra artista bauruense é a Mariana Lacava, vulgo Peixista Marginal, que já foi retratada no vídeo sobre zines, que você pode conferir mais sobre a trajetória da artista, produtora, poeta e MC no Território 014. A Mariana produz colagens físicas e usa a técnica como uma forma de terapia, uma vez que a linguagem é uma de suas formas de expressão, mas não a principal. Usando imagens das revistas que olha, se interessa, recorta e guarda para ser usado numa futura produção. Para a artista, produzir uma colagem é como descarregar um acúmulo de sentimentos, um processo que descobriu em uma sessão de terapia, onde se viu fazendo uma colagem mental com os quadros na sala da terapeuta e percebeu que a colagem funcionava também como um processo de cura. Para acompanhar o trabalho de Mariana Lacava, você pode acessar as redes sociais da artista e conferir todo o seu trabalho. Mesclando linguagens digitais e físicas, outra colagista da cena bauruense é Fernanda Diniz. A artista, atriz e produtora cultural, Fernanda participa do ecossistema de Cultura 014 desde o começo dos anos 10, sendo uma das cofundadoras do grupo de teatro experimental Maquinaria e da Casa Cultural Alunte, onde foi responsável pela produção de diversos eventos artísticos e culturais na Cidade Monte. Usando as imagens e falando de universos que não existem, ao trabalhar nas suas obras, a Fernanda não está debatendo somente o papel que aquelas imagens têm no nosso mundo, mas foca também no oposto disso, nas experimentações irreais que trazem a partir da colagem uma ideia própria e nova sobre aquela produção. Para Fernanda, a colagem funciona como uma extração de uma representação de uma imagem da nossa realidade para algo que só existe na cabeça da artista, como uma ideia própria. É tornar parte do processo de experimentação uma loucura que existe na sua cabeça. Para acompanhar o trabalho e conhecer mais as produções e os processos da Fernanda, você pode acessar suas redes sociais e conhecer um pouco mais da ideia. A última colagem que eu fiz era uma antena parabólica e eu quis fazer daquela antena parabólica um guarda-sol, porque, enfim, a antena como uma receptora. Aí eu fui montando a ideia que surge na minha cabeça. O papel do artista e das obras com a realidade que a gente vive é o oposto disso. Eu não falo sobre a realidade, é sobre coisas irreais e por trás disso uma ideia. Mas mesmo assim tem traços do que eu vivo, porque a gente está vivendo uma realidade e isso vai, mesmo no meu desenho mais abstrato, não vai ter ali a minha realidade, a minha criação. Estive, fazendo a série, que eu não terminei ainda, que era voltado com a ideia da altura, o que é ser alto. Então, a partir disso, explorar a questão das cidades, dos prédios. Eu gosto muito de usar prédios, ainda mais nessa série que tinha a ver com a altura. Então, isso mostra também a realidade que a gente vive, da relação prédio com pessoa, com universo, com altura, o que é... Enfim, aí eu já vou viajando, vou pensando. Se depois eu fui na colagem digital, isso é muito possível. Ele te possibilita um mar de coisas. Você pode fazer o que você quiser, absolutamente. Você pode pegar a imagem que você quiser. Isso eu acho legal. Eu fico na colagem digital porque ela me possibilita criar tudo que me cabe, tudo que chega até mim. É importante pontuar aqui que os colagistas representados nesse vídeo são uma pequena amostra de um ecossistema artístico que está presente em todos os cantos das cidades, tanto de Bauru quanto qualquer outro município brasileiro. A colagem, enquanto técnica, está presente nas mais diferentes e diversas linguagens, como a videoarte, a produção musical, as artes visuais, seja ela física ou digital, a transformação dessas imagens em lambes e também o que é feito nos slams, rodas de rimas e tantos outros locais de resistência cultural. Daí a importância desses eventos e espaços que apoiam e possibilitam a conexão entre diferentes pessoas, artistas e núcleos culturais, seja em Bauru ou em qualquer outra cidade.
É nesses espaços e através da ocupação de praças, ruas, rádios, TVs, muros, paredes da cidade que fortalecemos a luta por uma cultura cada vez mais ativa e compromissada com a resistência frente a essa sociedade capitalista, machista, racista, LGBTfóbica e colonialista em que a gente vive o nosso dia a dia. A colagem, enquanto linguagem, pode ser utilizada em matérias jornalísticas, como as que são produzidas pelo Jornal 2, aqui em Bauru, ou também em outras mídias de comunicação radical espalhadas por todo o país. Podem também representar um processo de cura dessa sociedade que adoece e mata os indivíduos. E também é uma válvula para o nosso subjetivo, que também é uma representação dessa resistência à exploração do mundo. E, por fim, uma homenagem às diversas pessoas que lutam pela transformação da nossa realidade. Bom, gente, é isso. Eu agradeço a todos os artistas que participaram desse debate, que participaram com as suas obras, as suas referências, dando entrevista pra gente também. E a Secretaria de Cultura de Bauru, que através da Lei Aldir Blanc possibilitou a produção desse vídeo e a disseminação dele online depois. Eu espero que a partir de todo esse debate, toda essa discussão e dos artistas aqui, você entenda que é possível participar desse ambiente, desse ecossistema, que é possível que você também crie uma colagem, seja ela física ou digital, e participe de todo esse processo de linguagem e ruptura com a sociedade capitalista também. É isso, fica aqui meu agradecimento e que você conheça e acompanhe os artistas nas redes sociais, nas oficinas, festas e tudo mais do dia a dia. Muito obrigada.